Olá pessoal, tudo bem? Chegamos aí à nossa segunda semana de conteúdos, um conteúdo novo para ser estudado, não necessariamente tão novo assim, né? Esse assunto aqui que fala sobre triângulos já foi abordado por nós em sala de aula, então nós já vimos esse conteúdo, a gente só não teve tempo ainda de fazer a correção dos exercícios, mas toda a parte teórica ela já foi desenvolvida em sala de aula, tá? Então, o que a gente vai seguir com esse conteúdo agora nessa nossa segunda semana? Vocês vão usar, né, o material de estudo que é a apostila de vocês. Esse material está no capítulo 6, que vai da página 320 até a página 325. E, além disso, vocês vão executar essas ações aqui, que é assistir a apresentação dos slides sobre triângulos, que é um slide que eu montei para vocês, né, que a gente vai ver logo agora em seguida. Analisar as dúvidas, caso elas existam aqui, e os exercícios que forem desenvolvidos. Vocês vão precisar fazer eles contextualizados, que são exercícios que estão aqui na apostila de vocês. Porém, esses exercícios eles não precisam ser enviados para mim agora, eles vão ficar no caderno de vocês lá anotadinho, bonitinho. O que vocês vão enviar para mim serão os 5 exercícios que estarão ao final da apresentação do vídeo, exercícios que estão junto com os slides da apresentação desse assunto. Tranquilo? Então, vamos lá para a nossa apresentação. Então, aqui na nossa apresentação, eu começo aqui mostrando para vocês quais são os objetivos e qual é o conteúdo programático, ou seja, como é que eu dividi essa apresentação para vocês. Então, são 3 objetivos: identificar os elementos de um triângulo, né? Entender e aplicar a condição de existência. Será que eu posso traçar um triângulo com qualquer 3 medidas? E também classificar os triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Tá? Então, eu dividi esses objetivos em 4 tópicos: uma introdução, o reconhecimento dos elementos, a condição de existência e a classificação desses triângulos. Não necessariamente nessa ordem, mas todos esses tópicos eles estão distribuídos aí dentro da apresentação que eu montei para vocês, tá? Bom, então a gente começa aqui primeiro com a definição de triângulo, a definição clássica, né? É uma figura plana formada por 3 segmentos de reta, delimitando uma região fechada, né? Fechada porque é um polígono, se não fosse fechada, não formaria um polígono. Nós temos aqui alguns elementos principais, né? Que são os elementos básicos, os segmentos, né? Que são os lados, AB, BC e AC, os vértices A, B e C, e os ângulos internos, compreendidos também pelas letras A, B e C. Tá? Então, acho que aqui ninguém tem dúvida com relação a isso. Agora a gente vai ver outros 2 elementos de um triângulo, que é a altura e o ângulo externo. A altura, para quem não lembra, nada mais é do que o segmento de reta traçado a partir de um vértice até o lado oposto do triângulo. Ele vai formar uma linha perpendicular a esse lado com um ângulo de 90 graus. Já o ângulo externo é a projeção do lado do triângulo, né, onde ele forma um ângulo aqui pelo lado de fora. Então, aqui pintado em vermelho, eu tenho os 3 ângulos externos de um triângulo. Características aqui interessantes para vocês, né? A soma de todos esses ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180. A gente depois vai estudar isso mais a fundo quando falar de ângulos internos dos polígonos. A soma dos ângulos externos é igual a 360. Então, se eu somar todos esses 3 ângulos que estão aqui em vermelho, eu vou encontrar 360 graus. Tá? Isso é uma característica não apenas do triângulo, mas de todo e qualquer polígono. Né? Todo e qualquer polígono, se eu somar os seus ângulos externos, eu sempre vou encontrar 360 graus. Tá bom? Uma outra característica importante aqui, que cada ângulo externo é igual à soma dos outros 2 internos não adjacentes. O que significa isso? Por exemplo, eu tenho um ângulo externo F aqui, desse lado. Se eu pegar esse ângulo interno e somar com esse ângulo interno,
eu vou ter a mesma medida desse ângulo aqui. Isso acontece por quê? Porque se você observar aqui, ó, eu tenho um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, esse cara aqui é o que falta para chegar a 180 graus. Se a soma dos três ângulos é igual a 180, né? Então, se isso mais isso é igual a 180, e esse cara é o que falta, a soma desses dois vai ser igual a esse cara aqui, tá ok? Bom, uma outra característica também bem legal e interessante é que o maior lado do triângulo, ele é sempre oposto ao maior ângulo. Então, por exemplo, se você observar esse desenho aqui, ó, você percebe que esse lado aqui, que é o lado AC, é o maior lado do triângulo. Então, significa que esse cara aqui, ó, esse ângulo aqui, formado aqui pelo vértice C, ele é o maior ângulo enquadrado nesse polígono, nesse triângulo, tá bom? É uma característica bem legal aí dos triângulos. Seguindo a classificação deles quanto aos lados, né? Então isso aqui vocês já aprenderam ao longo das séries: equilátero, isósceles e escaleno. Equilátero, quando ele tem os três lados iguais, conforme está a figura. Isósceles, com dois lados iguais e a base tem a medida diferente. E escaleno, quando os três ângulos eles são diferentes. Uma coisa interessante com relação à medida da altura, né, é o seguinte: num triângulo escaleno, né, se eu traçar a altura relativa a esse vértice aqui, ela vai ficar externa ao polígono. Saiu aqui. Vamos voltar. Ela vai ficar externa ao meu polígono, né? Então, se aqui uma reta perpendicular a essa base, ligada ao meu vértice, eu vou ter uma altura, e essa altura ela vai estar externa, tá bom? Seguindo aí com as definições, eu também posso ter os triângulos classificados quanto aos ângulos. Então ele pode ser retângulo, obtusângulo ou acutângulo, né? Retângulo, característica principal, um ângulo de 90 graus, um ângulo maior que 90 graus, e o acutângulo, os três ângulos menores que 90 graus. Todo e qualquer triângulo ele pode ser classificado das duas formas. Por exemplo, um triângulo equilátero ele tem os três lados iguais. Consequentemente, os três ângulos também são iguais. E os três ângulos serão agudos, porque 180 dividido por 3 vai ser igual a 60. Então, os três ângulos internos de um triângulo equilátero ele vai ser igual a 60 graus. Consequentemente, o triângulo ele vai ser acutângulo. Tá bom? Condição de existência do triângulo. Como é que a gente define isso? Será que eu posso traçar um triângulo com qualquer três medidas? Não. Eu tenho que sempre verificar essa condição de existência aqui, ó, que é a principal. A soma de dois lados tem que ser sempre maior do que o terceiro lado, tá certo? Então eu preciso verificar essa condição de existência dessas três medidas. Se uma delas for falsa, a condição de existência não vai poder ser definida. Então, eu não vou poder construir um triângulo. Só consigo construir um triângulo se essas três medidas aqui, né, se essas três condições aqui, elas forem verdadeiras. Eu fiz um exemplo para vocês entenderem melhor como é que isso aqui se comporta. E o exemplo é esse aqui, ó. Eu tenho um exemplo com dois itens, o item A e o item B, onde eu trago para vocês aqui três medidas qualquer. No item A, 8, 6 e 5, e no item B, 5, 1 e 3. E eu preciso descobrir se eu consigo formar um triângulo com essas medidas, tá certo? Antes disso, eu trago para vocês aqui um segundo exemplo, onde a gente vai aplicar o conceito de perímetro, né? Uma praça ela tem um formato triangular, é um triângulo equilátero. Ele quer saber quantos metros de corda serão necessários para cercar essa praça, sabendo que cada lado mede 45 metros e ele quer dar 4 voltas, tá bom? Então vamos ver aqui a primeira solução. Então na primeira questão, no item A, eu pego as três medidas, né? Então eu somo dois lados, verifico um terceiro, se a condição é verdadeira. Se a condição dos três forem verdadeiras, eu posso formar um triângulo. Se uma das condições for falsa, já era.
esse triângulo não vai poder ser construído. Então é o que acontece aqui no item B. Quando eu somo 1 mais 3, vai dar 4. Então 4 não é maior do que 5. Então essa condição é falsa, e aí eu não consigo construir um triângulo nessas condições. E para fechar aqui com o segundo exemplo, eu vou calcular o perímetro do triângulo, já que eu quero dar uma volta, né, na praça, e cada lado mede 45 metros, eu somo as três medidas, vou encontrar 135 metros. 135 metros é o perímetro do triângulo, é uma volta completa. Como ele quer dar 4 voltas com uma corda, eu vou pegar o perímetro, vou multiplicar por 4 e vou encontrar 540. Então, 4 voltas completas nessa praça, eu vou gastar 540 metros de corda para cercá-la. Beleza? E aí, para a gente finalizar essa videoaula, eu estou mostrando para vocês aqui os 5 exercícios que vocês precisam construir, né? Que vocês precisam desenvolver. Então, são 5 questões, 4 dessas questões vocês vão desenvolver operações matemáticas, e uma outra questão aqui, vocês vão responder apenas verdadeiro ou falso. Então, são essas questões que vocês precisam desenvolver e enviarem para mim lá pela plataforma, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado aí essa videoaula, espero que vocês tenham compreendido. Para a gente acabou sendo uma revisão, né? Porque esse assunto já foi visto em sala de aula. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês postem para mim lá na plataforma, tá bom? Um bom descanso para vocês, uma boa semana, bons estudos e até a próxima. Um beijo.